Sejam bem-vindos ao terceiro módulo do curso Seja um Professor Extraordinário. Eu estou muito feliz com esta turma, eu estou muito feliz com o resultado que estamos tendo. Bom, vocês estavam esperando tanto por este módulo, onde nós vamos falar sobre a prática, eu sei. No primeiro módulo, nós falamos sobre o preparo. O tema foi prepare-se. Então, no prepare-se, falamos sobre a chamada, a importância do professor descobrir a sua chamada, a importância do professor se preparar. No segundo módulo, nós falamos sobre o alvo. Quem é o nosso alvo? O nosso alvo são as crianças. Então falamos sobre as necessidades das crianças, falamos sobre necessidades que são comuns a nós adultos também e principalmente sobre as necessidades espirituais. E olha, eu fiquei muito feliz com a resposta de vocês na nossa segunda atividade, no qual fizemos uma relação entre o módulo 1 e o módulo 2 e eu perguntei para vocês o que é necessário para ser um professor extraordinário. E vocês escreveram exatamente que é necessário descobrir a chamada, se preparar, saber as necessidades dos alunos, entre muitos textos, entre testemunhos, entre trocas de experiências, foi muito enriquecedor. Eu tenho que dizer para vocês que se tivéssemos que parar no módulo 2, eu já estaria satisfeita porque o alvo foi atingido. Vocês são de fato professores extraordinários. Um professor extraordinário, ele não é meramente um professor, aquele que transmite o conhecimento ao aluno, aquele que tem o conhecimento e então está ali responsável e preocupado com o resultado. Porque um professor extraordinário, ele é totalmente dependente do Senhor. Então, se é dependente do Senhor, ele vai fazer o que ele puder para alcançar os resultados. Mas ele vai saber que o resultado, ele não vai ter a dimensão dele. Ele não pode nem ter o compromisso com o resultado em si. Porque o resultado dependerá da operação do Espírito Santo. Dependerá da ação de Deus. Então essa é uma grande diferença, é um grande diferencial. Reconhecer a sua vocação, se colocar em oração, se colocar em dependência de Deus, ter amor, exatamente aquele acróstico do nosso aulão, onde nós falamos sobre o chamado, e então eu diferenciei o chá, a chama e o chamado. Na nossa primeira aula, você vai lembrar, eu falei primeiro do chá. O chá, que são competências de conhecimento, habilidade e atitude utilizada pela gestão de pessoas, pelas empresas, olhando seus funcionários, olhando as competências dos seus funcionários. Depois nós falamos sobre a chama, que aí inclui a motivação e o amor. E depois nós falamos sobre o chamado, que seria a dependência de Deus e a oração. Então, quando você, crente em Cristo Jesus, salvo, santificado e servo de Deus, você descobre o seu chamado. Podemos dizer que você começa lá com oração, você tem uma atitude de dependência de Deus, vamos lá de trás para frente. Você então tem amor, tem motivação pela sua chamada, por aquilo que Deus te chamou, e então você vai buscar as competências, o conhecimento, as habilidades e as atitudes corretas para servir. E gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é um treinamento específico para professores de criança. Mas olha só, apesar de ser um treinamento específico para professores de criança, você é um professor de criança, eu sou uma professora de criança, o que nós estamos falando neste curso, ele é para todos os professores, serve
para todos os professores, adolescente, adulto, jovem, qualquer um, porque ser um professor extraordinário vai passar por todas essas bases que nós falamos aqui. E agora a gente vai falar sobre a prática. Então talvez você esteja pensando, bom, eu já sei que eu preciso descobrir o meu chamado, eu preciso me preparar, eu preciso conhecer as necessidades básicas da criança. E aí, se fosse um professor de uma outra faixa etária, ia pensar as necessidades básicas do seu público-alvo, do seu aluno, né? Porque essas necessidades básicas, como foi falado, elas são necessidades para todo mundo, para todas as pessoas. Então qualquer professor de qualquer faixa etária poderia estar assistindo essa aula. Mas Sunamita, eu sou professora de criança, para que eu preciso de tudo isso? Porque você tem chamado e você quer ser um professor extraordinário. Então quando nós temos o chamado, nós vamos buscar as competências, os conhecimentos necessários para fazermos o melhor dentro da nossa vocação, dentro do nosso serviço no reino, né? E justamente foi o que aconteceu comigo, trabalhando com crianças, sendo professora de crianças há muitos e muitos anos. Então, a gente vai se especializando, vai buscando conhecimento como? Através de cursos, através de livros, né? De diversas maneiras a gente pode adquirir o conhecimento, mas como vocês sabem, não basta o professor ter o conhecimento, ele precisa saber como transmitir esse conhecimento de forma que o aluno compreenda, né? Só que olha só, a gente está aqui agora no módulo 3, no curso de um professor extraordinário. Quero te dizer que vai precisar muito mais. Tá? Não é para você se assustar não, mas eu sei que se você está aqui, você já sabe que precisa se preparar, precisa reconhecer seu chamado, conhecer a necessidade do seu aluno. Agora você deve perguntar, como faço isso? Qual é o método que eu vou utilizar? Qual é o planejamento que eu tenho que fazer? Qual é o currículo apropriado? Como? Então esse é o módulo do como. Por isso, gente, eu tinha tantas coisas para falar, muitas coisas, mas o chamado e a dependência de Deus me fez direcionar e programar aqui o que eu acho, o que eu acredito ser importante para um professor extraordinário. E esse módulo vai ser um módulo maior, porque eu precisei dividir em 3 etapas, em 3 vídeos. Esse aqui, onde nós vamos falar de um modo geral sobre a questão do ensino, tá? Do como, né, você vai fazer. O segundo, que nós vamos falar sobre o currículo. E o terceiro, que nós vamos falar sobre a criatividade. Tá bom, pessoal? Então, são esses 3 pontos, esses 3 pilares. Agora, vamos fazer a nossa oração, né, para a gente oficialmente começar essa aula. Vamos lá? Feche os seus olhos em atitude de oração e já deixa a sua Bíblia aí preparada, porque nós vamos ler também alguns versículos na Bíblia e também o seu caderno, né? Como um professor extraordinário, você também é um aluno, deve ser um aluno extraordinário. Então precisa tomar nota daquilo que nós vamos falar aqui, apesar da apostila, tá bom? Bom, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui em mais um módulo, no módulo 3. Como fazer? Senhor, nos ajuda, Senhor, a saber como fazer, a enxergar as necessidades dos nossos alunos e então, Senhor, praticar aquilo, Senhor, que Tu nos chamaste, Pai. Ensinar as verdades da salvação, ensinar a Bíblia, ensinar a verdade e formar o caráter de Cristo nas nossas crianças. Esteja conosco aqui neste momento, durante esta hora do curso. Em nome de Jesus, amém. Bom, como sempre, vamos começar cantando? Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo
dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível. É impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Amém. Esse é um louvor, não é um louvor infantil, mas você também pode contar com suas crianças. Eu trouxe ele aqui porque tem tudo a ver com a nossa aula. Não sou cantora, né? Mas nós louvamos ao Senhor, somos adoradores. E o louvor, o cântico, também é um método importantíssimo para todo o programa com crianças. Toda pessoa que trabalha com crianças precisa ter o momento do louvor e do cântico com as suas crianças, tá bom? Então eu te convido a ensinar as crianças esse louvor também e aprendê-lo. Bom, gente, vamos ler aqui na Palavra de Deus um versículo que se encontra no livro de Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 28, que diz o seguinte: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Com esse versículo eu abri o módulo 1, né? E então nós falamos, o qual nós anunciamos. Quem está se referindo aqui? O qual nós anunciamos. Quem anunciamos é Jesus. Ou seja, Jesus é o conteúdo do nosso ensinamento. Jesus é o conteúdo da nossa mensagem. Jesus é a razão do nosso serviço. Como nós anunciamos? Como nós falamos sobre Jesus, o nosso conteúdo? Qual é o método que nós utilizamos? Esse mesmo versículo fala, advertindo e ensinando. Ensinar também é um método. E gente, aqui ainda no versículo fala quem? Ensinando quem? A todo homem, em toda sabedoria. Ou seja, quem é o alvo? O alvo é o homem, todo homem. E quem é o nosso alvo aqui neste curso? São as crianças. Então, nós temos que ensinar Jesus às crianças em sabedoria e apresentando todo homem perfeito em Cristo Jesus, apresentando as crianças perfeitas em Cristo. Ou seja, formar o caráter de Cristo nas crianças. Essa é a nossa missão, falar sobre Jesus. E então também quero ler lá no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 6. Olha o que está dizendo. Está dizendo o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe então Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará
outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, mas também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem o meu mandamento e guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Gente, que coisa linda! Coisa maravilhosa, né? A gente começa a ler Deus começa, né, a ministrar os nossos corações, o Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e Deus, ele fala aos nossos corações através da sua palavra, através do Espírito Santo, que, como nós lemos aqui, não nos deixa só. Ele foi o Pai e ele não nos deixou sozinho, né? Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos estar cheios, conhecedores, sermos conhecedores da palavra, do Evangelho, da verdade absoluta, para então ministrarmos às crianças. Como poderemos ministrar as crianças, como poderemos ser professores extraordinários se nós não conhecemos o livro da vida? Como poderemos falar sobre o livro da vida se nós não conhecemos e não estamos cheios de vida? Precisamos estar cheios de vida e estarmos armados com a espada do Espírito, com a palavra de Deus, a palavra que ensina, a palavra que orienta, a palavra que disciplina, a palavra que nutre, que dá o crescimento. Então, gente, eu introduzo o módulo 3, onde eu quero falar aqui nesse primeiro momento sobre o ensinar. Ensinar. A palavra ensinar vem do latim, insignare, significa instruir, lecionar, educar, doutrinar, inculcar, transmitir, né? Então, quando a gente pensa assim, ensinar, logo surgem essas perguntas. Eu vou ensinar, o que eu vou ensinar? Por que eu vou ensinar? Para quê e como, né? O que a gente mais vê seria o que e como. E trazendo aqui para o nosso contexto, o contexto do ensino cristão, né? Eu vou ensinar a mensagem, basicamente o que a gente ensina. E o que seria o como? Seria o método. Como nós vamos ensinar essa mensagem? A mensagem, ela é imutável. A mensagem, que é a palavra de Deus, ela não muda. Pode passar anos e anos e anos e ela permanece a mesma. Agora, o método, ele muda. O como fazer, você pode fazer de acordo com as características da criança, com a sua necessidade, com as suas condições. Existem diversas formas de ensinar alguma coisa, utilizar o método. Então aqui, gente, eu trouxe uma questão muito interessante pra gente, para que não haja confusão. Existe uma diferença entre ensinar e pregar. Ensinar, você vai fazer alguém aprender aqui. E o pregar, você vai anunciar a palavra, anunciar as boas novas da salvação às pessoas. Bom, é muito importante que todo professor saiba que ensinar e pregar são métodos diferentes. Ainda que na pregação você também ensine conteúdos, mas de um modo geral você prega a diversas pessoas. A grande diferença seria isso aqui, olha. Existe no ensino a possibilidade de interação. A interação entre professor e aluno é a grande diferença, porque numa pregação, numa preleção, você está simplesmente falando, transmitindo, você pode estar instruindo, educando, doutrinando, inculcando, pode sim, porém você está falando a diversas pessoas. Dificilmente numa pregação você vai
o ouvinte vai ter a oportunidade de participar também ativamente, né? Agora no ensino não. O ensino, na verdade, ele é necessário que haja uma interação entre aquele que fala, aquele que ouve, o professor, o aluno. Na verdade, o ensino é muito mais do que o professor fala e o aluno ouve. No ensino, o aluno participa ativamente. Já ouviu falar sobre aprender fazendo? O aluno ele aprende muito fazendo. Então essa interação ela é muito importante, né, no ensino. Normalmente no ensino nós temos grupos de pessoas pequenos, né? São pequenos grupos, uma sala de aula. E numa sala de aula há a possibilidade do aluno falar. Jesus ele tinha seus alunos, os discípulos, eles eram alunos, mas ele também falava a grandes multidões, ele pregava em barquinhos, ele também falava, ele ensinava individualmente a pessoas. Jesus ele foi um grande modelo de mestre, um mestre extraordinário, e ele tanto ensinava quanto ele pregava. Bom, a gente aqui vai se centrar aqui no ensino. No ensino, nós vamos agora falar sobre algumas técnicas, algumas diferenças importantíssimas para o ensino. Gente, é muito importante que você, professor, entenda o seguinte, que para que haja ensino, deve ter aprendizagem. Bom, a aprendizagem, ela só ocorre quando, o ensino só ocorre quando há aprendizagem, ou seja, se o aluno aprendeu, ele compreendeu, teve mudança de comportamento, ele assimilou bem, ele entendeu, então ele aprendeu, então você ensinou. Agora, se o aluno não aprendeu, olha, o professor falou, não entendi nada. Eu sinto te informar, professor, mas você não ensinou. Para que haja o ensino, deve ocorrer a aprendizagem, ok? Então você não precisa ser pedagogo para saber disso, mas você é um professor extraordinário e porque você é um professor extraordinário, você sabe disso. Bom, então aqui, gente, essa parte aqui é bem importante vocês fixarem essa grande diferença entre a pregação e o ensino. E aqui nós temos algumas características do ensino. Eu coloquei aqui 3. O ensino, ele faz o aluno pensar. O ensino, ele faz o aluno identificar os problemas e as soluções dos problemas. Então, quando o professor está ensinando, o aluno está envolvido no processo da aprendizagem, ali, daquele ensino, daquela aula, ele está pensando. E é isso que nós precisamos fazer. Os nossos alunos, eles não podem ser apenas, eles não são uma folha em branco onde nós vamos imprimir aquilo que a gente tem. A gente estuda, o professor estudou, agora vai passar para o aluno e o aluno vai apenas receber, aprender. Eu trouxe algumas metáforas para vocês e logo depois eu vou ter que apagar essa parte aqui do quadro, eu vou passar para vocês um pouco melhor para você entender o que eu estou falando. Mas o aluno, de um modo geral, ele precisa identificar um problema e a solução do problema. E ele precisa também criar hábitos de pensamento e de ação, ou seja, deve ter ação, tá ok? São 3 pontos aqui do ensino. E o que exige ensinar? Ensinar exige pesquisa. Então, todo professor precisa ser pesquisador. Você, professor, precisa ler a Bíblia, você precisa pesquisar geograficamente, em atlas e na internet, nas diversas formas de pesquisa. Você precisa ter curiosidade e pesquisar sobre o conteúdo da mensagem que você vai aplicar. Eu sempre falo que ninguém dá aquilo que não tem. Você, para estar na frente de uma sala de aula, você precisa ter domínio do conteúdo que você vai dar. Por isso que não é admissível, não existe um professor eficiente que pega a lição em cima da hora e vai ler para dar aula.
faz de qualquer jeito. Esse de longe é um professor extraordinário. Ele pode ser apenas um professor, qualquer professor sem compromisso, né? Um professor de verdade que tem uma vocação, descobre a sua vocação, não necessariamente extraordinário não, mas ele vai se preparar para que ele possa dar uma boa aula, né? Agora um professor extraordinário, sem dúvida, ele vai se preparar, vai ser pesquisador. Um professor, ele também precisa refletir, sobre o conhecimento adquirido, refletir sobre as suas práticas e ensinar o aluno a refletir também. Um professor precisa de diálogo. O que seria o diálogo? O dialogar com o aluno. Um professor que só chega na sala e fala, a sua aula fica uma rotina, muitas vezes o aluno não aprende, muitas vezes ocorre evasão, enfim. O aluno, quando participa, sempre aprende, né? Porque ele reflete, ele participa, ele interage aqui. E a reflexão crítica. O que seria essa reflexão crítica aqui sobre a prática? Seria uma autoavaliação. Todo professor extraordinário precisa se autoavaliar, analisar como está sendo o seu ensino, se teve resultado, se os alunos entenderam, se tiveram dúvidas, enfim, toda a sua prática precisa ser avaliada. O professor, ele vive aquilo que ensina, gente. Nós, como professores cristãos, nós precisamos viver aquilo que a gente ensina, viver a palavra de Deus, viver o Evangelho de Deus. Como nós vamos formar crianças que tenham caráter cristão se nós mesmos não temos? Como nós vamos formar, querer que as crianças tenham o fruto do Espírito se nós não temos? Então é muito importante isso, viver o que ensina. E tem mais uma coisa que o ensinar exige dedicação. Gente, todo professor precisa de dedicação. A dedicação é fundamental e é bíblico, porque são muitas atribuições e referências na Bíblia para o professor, né? Porque ensinar é um dom, é um presente de Deus e uma missão. Então nós precisamos fazer. Se ensinar o seu dom, faça com dedicação, faça com esmero, tá ok? Então, essas aqui são as exigências, tá? De ensinar. O professor tem que ser pesquisador, refletir, ensinar a refletir, dialogar sempre com os alunos, estar disposto a ouvir, ter a reflexão crítica daquilo que faz, fazer uma autoavaliação sempre, viver o que ensina e ter dedicação. Tá ok, gente? E agora a gente vai para esse outro quadradinho aqui, que fala sobre o processo de aprendizagem. Bom, você já sabe que a aprendizagem, ela ocorre quando há ensino. Então você ensinou o aluno, né? E você tem alguns processos que seriam interessantes para você saber, que são esses aqui, olha. Abordar, descobrir e aplicar. Isso aqui é em si um método de ensino. O que seria o abordar? O abordar é a forma como você, professor, vai abordar a mensagem, o conteúdo com os seus alunos. Você precisa abordar de uma forma dinâmica, uma forma que chame a atenção deles, que capture a atenção deles para você, que chame o interesse dele. Como você vai abordar os seus alunos? Para você ensinar algo, ensinar a mensagem. E aí, assim como você aborda ele, você tem que trazer algo dinâmico para que você prenda a atenção dele, você chame a atenção dele para você, né? Ele tenha um interesse em te ouvir. Você também tem que orientar ele a descobrir. Você já reparou que quando você descobre uma coisa, você fica assim, meu Deus, eu descobri isso. Parece que tu descobriu uma coisa assim, do outro mundo, mas ela já existe. É muito diferente quando alguém chega e fala pra você assim, olha, é isso que aconteceu. Agora, quando o aluno ele descobre por ele mesmo, é totalmente diferente.
Então hoje a pedagogia, diversos métodos de ensino, sabe, diversas correntes falam sobre a importância da aprendizagem ser ativa, do aluno participar, do aluno descobrir, né? No livro Ensinando para Transformar Vidas, do Howard Hendricks, eu fiz lá a série lá no meu canal no YouTube, você pode conferir se você ainda não conferiu. Ele fala sobre isso, ele fala sobre a questão da descoberta. Muitas vezes o professor, ele fala uma coisa muito interessante, é o seguinte: o aluno chega assim, professor, eu li na Bíblia que Jesus é o caminho, vou ilustrar o versículo que eu li, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí o professor, tá. Está escrito lá em João 14, eu já sei. Não olha com alegria aquela descoberta. Não sabe, não passa que... Nossa, que legal você falou. E o que mais que você descobriu? Olha só uma oportunidade de diálogo. Quando o professor se interessa pelo que o aluno tem a dizer, e é uma forma de o aluno aprender. Quando o aluno descobre, através da descoberta, fica muito mais interessante. E aqui é a questão da aplicação. O que adianta a gente ensinar, o aluno compreender e o aluno não mudar? Não ter mudança de comportamento. Adianta? Não. E aí tem o próprio Hendricks nesse livro que eu citei, ele dá um exemplo muitíssimo interessante sobre um adolescente que ele memorizava todos os versículos, né? Tinha competição de versículo na igreja e ele sabia mais de 600 versículos. Até que foram descobrir que houve um arrombo no caixa dos adolescentes lá, dos jovens. E quando foram descobrir que era esse menino que sabia vários versículos de cor, né, que se destacava por esse conhecimento, por essa habilidade entre os colegas, e ele estava furtando. Então, gente, qual que era a aplicabilidade que ele tinha daquilo que ele sabia, do conhecimento adquirido? Nenhuma. Não adianta a gente ensinar se não há mudança de comportamento. O alvo aqui nosso é esse, é ensinar e que a criança possa conhecer e aplicar aquilo que ela conheceu, entendeu? Então, grava aí, olha, abordar, descobrir e aplicar. Se você fizer dessa maneira aqui com seus alunos, utilizar essas dicas aqui, você vai ter muito ganho. Eu estava um dia desses aí assistindo um desenho com os meus filhos que se chama Kids and Cats. É um desenho de uma família de gatinhos, muito interessante, é bem educativo, até indico. E então nesse desenho, os gatinhos, que são 3 irmãozinhos, estavam aprendendo com o avô, com outro gatinho. E aí ele estava contando, né, tinha um mapa atrás dele e estava contando sobre as viagens dele, e as crianças estavam olhando assim e falou assim: vovô, isso não tá legal, isso não tá interessante. Aí a gente fica vendo você balançando com esse palitinho, mostrando esse globo assim, não tá legal, a gente quer ver. Aí o vovô pega, já sei, vou pegar um livro para vocês e vocês vão ver as fotos, vai ser mais legal. E aí ele pega um livro, e nesse livro era imagens preto e branco. E ele coloca assim: olha, eu já entrei nesse mar, eu naveguei por esse mar, e eu subi essas montanhas. E as crianças ficam olhando assim e falam para ele: vovô, olha, essa história tá bem legal, mas essas imagens aí não tá legal não. O vovô fica assim e fala assim: vovô, a gente queria ir. Aí o vovô tem uma ideia, o que ele faz? As crianças queriam ir, né? Elas queriam presenciar, sentir. Sabe aquilo que a gente fala de sentir, aprender fazendo, que eu tava falando com vocês? Exatamente. E aí no desenho, dando sequência pro desenho, o vovô pega e fala assim: um cesto de roupa suja, tira a roupa suja, bota o cesto lá, bota os gatinhos para entrar, entra todo mundo aí. Olha, agora vocês vão imaginar que estão num balão. E aí as crianças entram dentro do cesto e aí elas fecham os olhos e começam a imaginar o balão. E na animação aparece elas no balão. Aí o vovô começa a contar: então eu subi no balão e aí começou um vento muito forte. E as crianças com o olhinho fechado, ele pega o ventilador e liga o ventilador, e aí ele vai trazendo aquelas sensações da história para que as crianças possam imaginar. O que eu estou querendo dizer com isso?
é muito mais interessante quando a criança pratica, quando a criança sente, quando a criança ela tem a experiência do que só quando ela ouve. Ele só apontando o mapa lá, para elas não estava interessante. Ele só mostrando aquelas visuais, ainda mais hoje, gente, no mundo, né? A gente está num mundo totalmente tecnológico, tudo muito rápido, a informação está muito rápida. A gente já falou sobre isso, né? Se fosse para o professor apenas informar, apenas inculcar, não precisa de professor, é só a gente olhar no computador, dar um Google lá, entendeu? E saber sobre o que aconteceu, bota no YouTube, tem muita informação. Mas a figura do professor, ele é importantíssima, porque o professor, ele é um mediador, ele faz com que a experiência da aprendizagem seja diferente, tenha vida. Então, e nós aqui, como nós estamos falando de ensino cristão, nós estamos falando sobre a verdade que liberta, nós estamos falando sobre a vida, estamos falando sobre Jesus. Jesus é a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu li aqui no início. Então, como nós vamos falar de uma forma prática, de uma forma assim, onde só o professor fala? Então temos alguns problemas, muitos problemas. Se você pensa que o seu problema é porque você não tem a infraestrutura, que sua sala tem muito ruído, que as mesas tem que trocar, não tem material, não tem investimento. Se você pensa que o seu problema é esse, olha, eu queria dizer para vocês que existem muitos outros problemas piores. Esse não é um problema. O problema é o professor. A culpa sempre vai recair no professor. Para mim, eu sempre falo sobre o professor, né? Se nós temos um professor extraordinário, a sala vai ser qualquer lugar, qualquer ambiente de aprendizagem, qualquer ambiente de diálogo, de reflexão, de troca, né? Que tenha aplicabilidade, que tenha sentido, que o professor consiga uma interação. Então, gente, o próprio Jesus, que é um mestre extraordinário, um professor extraordinário, ele foi um grande exemplo disso, né? Porque ele ensinava nas praças, ele não tinha uma sala. Inclusive a questão da própria sala de aula, que lembra, né, o que a gente chama de educação secular, as escolas, é uma coisa assim da sociedade que vai mudando, né? A questão da escolar, estrutura escolar. A gente traz a estrutura escolar para a igreja, para as escolas dominicais, não traz? Inclusive na questão da divisão das faixas etárias, porque a gente divide as crianças por faixas etárias, os adolescentes, jovens e adultos também, mas a gente não pensa na questão de onde cada um está, em que nível cada um está do conhecimento de Cristo, do conhecimento do relacionamento de Cristo, porque numa salinha de juniores, por exemplo, você pode ter uma criança que seja rasa, que não tenha, sabe, relacionamento com Deus, e tem uma outra criança que tenha. Então, que já esteja apta para o batismo, por exemplo, para o serviço no reino, né? Então, gente, só para você ter uma ideia, eu separei aqui alguns problemas muito comuns, tá? Que seria o quê? A falta de fundamentação bíblica. Muitos professores estão na sala de aula da igreja ensinando crianças sem fundamentação bíblica nenhuma. Então, exige hoje em dia, ainda mais com a internet, eu falo muito na internet, eu estou no YouTube, né? Então, a gente está tá nos grupos aí, a gente está bem perto disso, tanta coisa assim, fundamentação bíblica, baseada em achismo. Ei, Deus não quer ver o seu achismo, eu não quero nem saber do seu achismo. O que importa é saber o que a mensagem de Deus fala, o que a palavra de Deus fala, o que você acha. Isso não interessa. O que interessa é como essa verdade ela vai ser ensinada ao aluno de modo que ele tenha transformação. Então, se o professor raso, e eu dei aquele exemplo, eu não tenho espaço aqui agora no quadro, mas eu dei aquele exemplo para vocês do iceberg, lembra? O iceberg lá no fundo do mar, e aí tem lá, aparece a pontinha do iceberg. A maioria dos professores está nessa pontinha.
ali no raso, sem profundidade bíblica. Gente, professores cheios de problemas. E olha, não estou falando que não tem que ter problema, porque o problema ele é inerente à nossa vida aqui terrena, né? Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar cheios de problemas. Isso aí não tenha dúvida. O que acontece é a forma como nós lidamos com ele, a atitude que nós temos diante do problema. Então, como nós, professores cheios de problema e com atitudes erradas, sem fruto do Espírito, sem a presença do Espírito, vamos ensinar os nossos alunos sobre vida, como nós vamos transmitir. Então, assim, essa é uma questão a se pensar, e através daí, se eu começo a falar aqui, se nós começarmos a falar, você pode até escrever aí o que você pensa sobre essa questão. A gente vai ter muito mesmo, né? Mas não seria focar, eu queria dar um panorama geral. Uma outra questão é a influência de filosofias seculares, né? Então, gente, a questão da criança, da pessoa da criança, ela é estudada, já tem bastante tempo por psicólogos, tem várias linhas, né? Quem aí, se você tiver estudado um pouco de psicologia do desenvolvimento humano, você vai ter ouvido falar de Freud, Piaget, Vygotsky, esses caras que estudaram a psicologia do desenvolvimento da criança, né? E aí muitas vezes a gente quer analisar a criança baseada neles, em outros que estudaram. Mas nós precisamos olhar a criança na perspectiva bíblica, da cosmovisão que se chama cristã. Então, gente, o que Jesus ele fala sobre as crianças? O que Deus ele fala sobre as crianças? É dessa forma que nós temos que olhar as crianças, como Deus olhou para as crianças, como Deus olhou para as pessoas. Ainda que nós utilizemos de alguns conhecimentos desses psicólogos, dessas teorias de desenvolvimento, métodos pedagógicos, planejamento, né? Ainda que a gente utilize, porque se a gente falar que não utiliza, a gente não tem como, porque nós utilizamos sim, não deve ser a base. Nós temos que ter muito cuidado com as influências, essas influências de filosofias seculares. Por isso que as perguntas aqui são muito importantes. Por quê? Para quê? Qual é o propósito? Qual é a motivação? Muito cuidado com isso, tá? É interessante que, assim como eu falei da questão do iceberg, que muitos professores estão no rádio, não se aprofundam, e porque eles não se aprofundam, eles alcançam poucas crianças, né? Porque eles não conseguem alcançar. Por outro lado, você vê também que para o público infantil tem que ser o menor, vamos dizer, não pode ser o mais capacitado, teria que ser o contrário. Quanto mais capacitado, deveria se trabalhar com criança, porque é mais difícil, gente. É muito mais fácil você falar com um adulto que vai te entender. Eu tô falando aqui com você. A forma que eu tô falando com você, adulto, que trabalha com criança, é totalmente diferente da forma que eu falo com uma criança. Então, quando a gente fala com a criança, tem que descer no nível da criança, na linguagem da criança, fazer com que ela nos entenda. E a criança, ela não tem o conhecimento do abstrato, muita coisa que não adianta você só falar. Ela entende pelo concreto, e por isso que é muito importante que a criança faça, que a criança toque, que a criança sinta, sabe? Que ela tenha as experiências, tá ok? E aqui também tem os modismos educacionais. O que seria isso? É aquele método, aquela forma de se ensinar que vai mudando, e conforme também a dinâmica do ensino, a realidade, a necessidade, mas a palavra de Deus não, ela é imutável. Então temos aí diferentes modismos, né, educacionais que são trazidos de fora. É muito interessante como acontece que muitas das formas que nós temos de ensinar as crianças dentro da igreja é muito baseado na escola, né? Então a gente tem os trabalhinhos, as crianças estão lá pintando, estão fazendo, muito baseado com aquele ensinamento escolar. Só que nós não estamos numa escola. Ei, pra quê? Por quê? Essa é a pergunta.
E aí, será que basta o seu aluno ele fazer o exercício da revistinha de escola dominical? Porque se a sua igreja usa, por exemplo, essa revista, será que basta isso? E se usa, será que é necessário ele estar sempre fazendo, ele cumprir? Peraí, gente, para que você vai querer fazer um trabalhinho manual com suas crianças? As crianças podem ter colado lá, feito um desenho lindo, feito maquetes lindas, mas para que tudo isso? Para quê? Qual é o valor disso se nós estamos falando de reino espiritual? Por isso que quando eu falo de uma forma geral sobre a questão de música no Ministério Infantil, qual a razão dos congressos, qual a razão do culto que você está fazendo com as crianças, qual a razão do musical, para que tudo isso? Para que tanta coreografia? Para que tudo isso? Desculpa, já vou logo abrir um parênteses aqui, não é tanta, tá, gente? Não tô falando que não tem que ter sim, tem que ter. E quem tá falando com você aqui foi uma pessoa que já foi criança na igreja, eu tenho muito viva todas essas memórias dentro da minha mente, como foi importante para o meu crescimento dentro da igreja. Mas para que tudo isso? Tem que ter um propósito, tem que ter um sentido, sabe? Então, não pode ser só porque todo mundo está fazendo. Agora nós estamos aqui falando neste curso para professor, aquele que ensina. Então, professor, por que você está fazendo isso na sua sala? A gente vai falar no próximo vídeo sobre a questão do currículo. As revistas, elas já trazem um currículo. E aí nós temos hoje várias aulas demonstrativas, né, que inspiram os professores, mas você precisa necessariamente estar assistindo todas essas aulas, não que você não possa assistir, porque pode ter uma ideia, mas para quê? Quem é que conhece os seus alunos? Então tá, vamos lá, vamos avançar aqui, vamos avançar. Tem a questão da rotina. Eu coloquei aqui rotina versus vida. O que é isso, gente? As crianças, como toda pessoa, ninguém gosta de rotina. Rotina cansa. Levantar para ir na igreja no domingo, e aí podendo ser um dia para acordar até mais tarde, né? E aí tu já sabe o que a professora vai falar. Tudo cansa. O professor tem que ser imprevisível. Ele tem que ser surpreendente. Ele tem que trazer expectativa nos alunos. Todos têm que estar ansiosos para saber o que eles vão aprender, o que o professor vai trazer. E isso não significa que o professor tem que colocar uma melancia na cabeça, tem que ser aquele professor animador. Não é isso. Tem que ser entusiasta sim, tem que ser alegre sim, tem que ser animado sim, porque quem anima é o Espírito Santo que está dentro de você, tem que animar, certo? Tem que sim, tem que ser alegre, tem que ter vida, mas a rotina, gente, a rotina, ela cansa. Então, nós estamos falando de vida, é preciso que você troque a rotina por vida, traga dinamismo para a sua aula. Se é um professor extraordinário, isso tem que ter. E a questão do método versus dependência é aquilo, nós estamos assim reféns de métodos. Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou fazer? E a gente esquece da dependência de Deus. Nós temos muitos métodos que seriam o quê? Os métodos humanos. E o que seria? Que seria legal, se a gente não seria legal se a gente pudesse trocar esses métodos humanos pelos métodos de Deus? Aí é que tá. Tá começando a agitar isso aqui. Que seriam esses métodos de Deus? Nós vamos aprender aqui com o mestre extraordinário. Se nós quisermos ser professores extraordinários, vamos aprender a fazer o que o mestre extraordinário fez? Vamos aprender o passo a passo, usar os métodos de Deus? Que tal se substituir os métodos humanos pelos métodos de Deus? E então se colocar na total dependência de Deus. Ora, você se preparou, você tem o conhecimento, sabe o conteúdo,
preparou sua aula, mas o que seria se colocar na dependência de Deus? Será que seria só você orar? Ai, Senhor, me preparei, agora abençoa, abra o coração dos alunos, para que os alunos entendam aquilo que eu quero falar com elas, aquilo que eu aprendi. E aí você tem que, como receita de bolo, executar aquilo que a revistinha na escola dominical está falando, aquilo que você viu num vídeo, aquela dica do PDF, aquele arquivo do PDF que você pediu no WhatsApp, né? Você não, porque você é professor extraordinário, mas assim, no senso, falando para todos os professores, seria isso. E gente, Deus ele é totalmente assim, criativo, é totalmente novo, então a gente tem muita coisa para fazer. Tem a questão também da experiência. O que seria aqui? A experiência dos outros versus experiência pessoal. O que seria isso, gente? É exatamente isso daqui, olha, viver o que ensina. O professor, ele precisa ter experiência com Deus, experiência pessoal, passar pelos problemas, passar por situações que ele mostra ali a humanidade dele, que o professor não é super-herói, né? E que mostre que ele tem experiência, mas muitas vezes acontece que nós utilizamos experiência dos outros, experiências que não são nossas. Então, aquilo que ao invés da gente plantar o nosso alimento e comer do nosso alimento, a gente oferece para o aluno comida enlatada. É como se fosse isso, não é nosso. Então, se não é nosso, como vai ser a transmissão daquilo para o outro? Com qual verdade eu vou passar? Com qual entusiasmo eu vou passar? Aquilo que Howard Hendricks fala, a gente está falando sobre as verdades mais incríveis do mundo. Estamos falando sobre a verdade de Deus, a verdade absoluta na palavra de Deus. Mas ao gosto do ouvinte é como se fosse comida de hospital. É ruim demais. Então, pessoal, a gente tem que cultivar, ter experiência com Deus. E o outro fator aqui é a questão do conhecimento e da experiência, né? Tem professoras que valorizam a questão do conhecimento. E aí, sabe aquele professor que fala. Para ele importa só transmitir todo aquele conhecimento para o aluno. Não está nem aí se o aluno teve experiência na sala de aula. E tem aquele outro professor que só quer saber da experiência, da vivência e esquece do conhecimento. Então supervaloriza. Tem até as metáforas, inclusive depois eu vou apagar aqui e vou colocar para vocês. As metáforas da fábrica, daquele que valoriza o conhecimento, do operário, eu vou passar para vocês, da flor e do jardineiro. Mas o que acontece é o seguinte, nós precisamos balancear os dois. Não só o conhecimento, não só a experiência. Agora, o que é mais importante? Conhecimento e experiência. O que vem primeiro? O conhecimento e a experiência. Eu tenho o conhecimento para ter a experiência, ou eu tenho a experiência e depois tenho o conhecimento. Então, eu vou falar sobre isso, vou parar aqui o quadro e aí a gente faz uma ilustração melhor. Mudamos o quadro aqui, então vamos continuar os nossos estudos. Alguns professores valorizam muito o conhecimento, né? Então, pensam que a Bíblia é o fim. Pensam que o objetivo de ensinar é ensinar a Bíblia. Mas eu tenho que te informar uma coisa. A Bíblia, ela é o meio. A Bíblia, ela é um instrumento. A Bíblia também é um método, né? Para quê? Para um propósito maior, que é ensinar os nossos alunos a terem um conhecimento profundo de Deus, conhecerem quem é Deus, conhecerem o caminho da salvação, conhecerem e se relacionarem e terem experiências também com Deus. E então, gente, o que é mais importante? O conhecimento ou a experiência? Aqui temos uma metáfora e aqui temos outra metáfora. Metáfora 1 e metáfora 2. O que seria a metáfora 1? A fábrica de professores, né? Imagina só uma fábrica com vários operários.
E aí tem as máquinas lá processando e tem o operário e os itens vão passando pela máquina assim, né? Eu até me lembrei aqui da minha monografia na época da escola, da faculdade, se chamou A Maquinaria Escolar. E eu fiz essa ilustração mesmo da educação como uma fábrica, né? A questão de inculcar a informação, conhecimento na mente das pessoas e fabricar, reproduzir cópias, né? Tem muitas pessoas que pensam dessa maneira. É como se fosse assim, a cabeça do aluno, a gente pudesse aqui, olha, aqui, eu vou botar aqui o cabelo, vamos melhorar esse cabelinho aqui, né? A gente pudesse abrir a cabeça, abrir a mente e introduzir aqui, olha, o conhecimento, introduzir o saber ali, inculcar na mente do aluno. E aí nessa metáfora de fábrica tem a ideia de moldar, né? De moldar o caráter, inculcar valores. Apesar, gente, da Bíblia dizer isso e utilizar essas palavras, como por exemplo inculcar, ensinar o menino sobre Deus e seu amor, existe todo um método que a Bíblia também ensina de Deus, que o mestre extraordinário, Jesus, ele ensina e a gente precisa aprender esse método, tá? Então, gente, nessa ilustração aqui, tem essa visão mesmo de inculcar, é a visão de folha em branco e você escrever no aluno, imprimir os valores, né? Controlar o comportamento. Tem a ideia de que com esse inculcamento, essa instrução, o aluno vai ter uma mudança de comportamento. E olha aqui, valoriza a natureza externa. O que seria aqui essa natureza externa? Seria o professor, seria tudo aquilo que é externo, né? No caso, o professor, ele muda o aluno, o professor inculca para tentar controlar. A ideia da fábrica, sem várias cópias, todo mundo igualzinho, não valoriza o interno. O que é o interno? É o que o aluno traz consigo. O aluno, a gente estudou no módulo passado sobre a questão da mente, né? Da alma, da mente, o pensamento, né? O corpo, o espírito. Então tem tudo isso, o aluno ele já traz tudo. Nós falamos sobre a tricotomia, onde falamos sobre o ambiente, a hereditariedade, características que o aluno já traz, já vem com ele. E aqui nessa metáfora o professor ignora isso e o aluno ele é passivo. O ensino é totalmente passivo. O professor fala e aí o aluno aprende. Essa seria a metáfora. E aqui nós temos a segunda metáfora, que é o contrário. Ela valoriza o quê? A experiência. E aí tem a ilustração do aluno como a flor. Aluno é a flor e o professor é o jardineiro. Essa metáfora aqui ela é mais utilizada, mais conhecida, né? O professor transmite e inculca. Essa daqui já é menos, mas também é conhecida. É o aluno como o quê? Como o sujeito da ação, né? Ele valoriza a experiência, então valoriza a espontaneidade, a liberdade, a criatividade. E a Bíblia aqui é no nível emocional. Aqui valoriza a natureza interna, ou seja, o que o aluno traz consigo. O aluno aprende, ele cresce, ele participa. Só que tem uma coisa aqui, um problema muito ruim aqui. O que é? Se você vê o aluno como uma flor que vai desabrochar, ou seja, todas as flores, elas desabrocham no tempo certo, né? Ela vai desabrochar. Então, se você vê o aluno, você fica esperando. Aqui é como se o professor fosse o passivo, né? Esperando que o aluno cresça. Mas como é que o aluno vai crescer se ele não tem uma disciplina? Exige tudo uma disciplina, exige que há também o fator externo, né? Não só o interno. Então há que se considerar
que o professor é importante, o aluno é importante, o conhecimento é importante, a experiência é importante, né? Então aqui a gente consegue ter uma outra visão, que é o que? A Bíblia como um mapa. A Bíblia como um mapa de instrução. O professor seria um fator externo, a Bíblia seria um fator externo, o Espírito Santo é um fator externo, são fatores que vão ajudar a criança a direcionar isso daí. Ou seja, são meios aqui, olha só, tá vendo aqui? Aqui temos a criança ou o adulto, a pessoa que precisa conhecer a Deus, crescer espiritualmente, né? E aqui temos uma escada. E qual que é o caminho? Qual é o caminho dela aqui? Vou mudar aqui a cor. Seria o que? Ajuda, né? Meios. Espírito Santo. Espírito Santo. Aqui seria as Escrituras. O professor. Os programações. E aqui, ó, os manuais, currículos, ó, são meios. Ou seja, você, professor, não ensina a criança só para ensinar a Bíblia, para que ela conheça a verdade. Mas por quê? Por que ela tem que conhecer a verdade? Para quê? Lembra que eu tinha falado aqui para vocês? Qual é a motivação? A motivação é um relacionamento profundo com Deus, tá bom? Então agora vamos aqui para essa parte do nosso mestre extraordinário, que é nosso querido Jesus, né? Vou fazer uma gracinha aqui. Jesus, o mestre extraordinário. Ele foi a própria personificação da verdade. Nós lemos no início da aula João 14:6, e ali ele fala assim que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Gente, então Jesus é o caminho. Ele é o caminho e ele é o fim, porque ele é o próprio Deus, ele é o Pai. E então ali a gente leu lá no início, quando fala do Espírito Santo, da ajuda, o Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador o tempo todo, ele caminha junto com o professor. Professor sem o Espírito Santo vai faltar, porque a gente não adianta você só aprender, você ter muito conhecimento e você não ter o Espírito Santo, não ter dependência de Deus, que é o D lá do chamado, né? Então vamos associando aqui as coisas. Então, Jesus, ele foi a própria personificação da verdade, e ele entendia os alunos, ele compreendia, ele conhecia os seus alunos individualmente. Quem eram os seus alunos? Os discípulos, as pessoas que passavam por ele. Ele conhecia essas pessoas, ele entendia os seus problemas e ele tinha os métodos perfeitos. Para ele era o diálogo. Lembra que eu também coloquei aqui a questão do diálogo, a questão da conversa? Jesus perguntava, ele utilizava perguntas. E olha só, se você for analisar, ele não só falava, ele tinha também um retorno. E tem uma coisa, o ensinamento dele gerava transformação. Não era só uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de comportamento qualquer um pode ter mediante alguma coisa, mas a transformação é algo que vem de dentro para fora, né? E ele tinha a atenção, o interesse e o envolvimento pessoal das pessoas. Muitas das vezes começava de uma conversa, ele era totalmente didático, não tinha estereótipo. E o contexto, o contexto era muito importante. Então, se você observar os diálogos dele ao longo da Bíblia, ao longo do Novo Testamento, você vai observar que ele sempre começou das necessidades da pessoa. Então, aí eu trouxe isso daqui para vocês entenderem mais. Quando você for falar sobre Jesus, e que é o nosso propósito, né? É o nosso conteúdo. Lembra que eu li lá, a gente leu em Colossenses juntos? Qual é o nosso conteúdo? Jesus. Qual é o nosso método? Ensina. Isso que a gente está fazendo aqui. Então, é interessante que o aluno
ele tem atenção em você, ele queira te ouvir, ele não vá só repetir alguma coisa porque você mandou. Você já viu alguma vez na Bíblia Jesus pedindo para alguém repetir? Repita comigo assim. Só memorizar. Muitas vezes a gente faz isso com os nossos alunos. A gente quer que o aluno memorize repetindo apenas. Não estou descaracterizando a repetição. A repetição é importante também. O aluno aprende por ela, tá? Mas imagina só, faz sentido para o aluno uma repetição apenas? Por que ele está repetindo, gente? Talvez se você conversasse com o seu aluno, tivesse uma interação, um diálogo, seria muito melhor. Já reparou que talvez a aula que você mais aprendeu foi a aula que você mais participou? O aluno precisa participar. O aluno, ele tem que estar interessado na mensagem, para que você possa aplicar o conhecimento, professor. Não basta que você só chegue com conhecimento. Bom, alunos, cheguei aqui, né? Vocês já estão aí preparados para me ouvir previamente. Vocês estão esperando esse módulo, estavam esperando por esse módulo. Mas eu chego, vamos lá começar a nossa aula. Tem que ter um interesse, tem que ter uma necessidade. Qual é a sua necessidade? É ser um professor extraordinário. Você quer ser um professor extraordinário. Você quer melhorar as suas aulas. Você quer envolver os seus alunos. Por isso que você está aqui. Se tem uma necessidade, existe um contexto, então você está aqui para adquirir o conhecimento. Nós precisamos começar assim. Começar através da experiência. O contexto do nosso aluno. Saber quais são os problemas, as necessidades do nosso aluno. Através da experiência, a gente já vem para o conhecimento. Através da experiência. Então, a gente utiliza as histórias da Bíblia que tenham relação com a experiência, com a necessidade do nosso aluno. E aí, olha só, gente, com a experiência agora que faz sentido. O conhecimento da Bíblia, a história da Bíblia faz sentido para aquela, sabe, para a pessoa, o que vem? Vem a ação. Vem a ação. Aqui, ó. Ação. É aquilo que a gente quer. Não adianta a gente só ensinar se não tiver uma ação, não tiver uma mudança de comportamento, não tiver uma transformação. Então agora, através da experiência que tem relação com a vida, a criança precisa se relacionar com o livro. O livro tem que ser mais do que um livro de capa preta, ou mesmo que seja um livro cheio de desenho, cheio de visual. A história tem que ter vida. E você, professor, quando contar a história, tem que contar a história com vida. Os seus alunos têm que dizer uau, os seus alunos têm que respirar fundo na sua aula, os seus alunos têm que ter altas expectativas na sua aula. Então, uma das formas que você tem de trazer sentido para a sua aula, trazer significado para a sua aula é essa, partir da experiência deles. Então, você aplica o conhecimento e aí eles vão aplicar. Você pode ver que Jesus ele ensinava assim, ele pegava a necessidade, olha para a mulher samaritana, por exemplo da mulher samaritana, quando estava no poço e ele disse, dá-me de beber dessa água. Ele falou, dá-me de beber dessa água. Como assim? Como assim? Ele está falando comigo? Ele é um judeu, você é um judeu, eu sou uma samaritana. Foi logo que pensou. Então, ela pensando nisso, imagina quantos questionamentos, ela se interessou, ela quis ouvir, ela teve atenção. E aí depois do envolvimento pessoal, naquela conversa, então ele apresentou uma outra água para ela. E aí quando ele apresentou, ela quis saber que água é essa. Então, nota o quê? Que Jesus ele parte de uma experiência pessoal, ele aplica o conhecimento, né? E depois ele joga a pergunta. E então, o que você vai fazer? O que você pode fazer com isso? Então, a esse momento aqui, você está levando o seu aluno a pensar. Você está levando o seu aluno a refletir e ele mesmo vai buscar as respostas dentro de quê? Da experiência dele, do conhecimento adquirido, para que ele possa ter ação. E a ação não vai ser algo que você simplesmente abriu a cabeça para inculcar.
Faça isso, mude seu comportamento, mas vai ser algo natural, algo com entendimento, algo, você vai trabalhar aqui também, olha, com o quê? Deixa eu trocar aqui. Lembra que a gente falou lá na outra aula, sobre com a mente, a emoção, a decisão? Então, tudo tem a ver. E aqui também tem o corpo, né? Porque o corpo é importante. Se o aluno estiver com sono, estiver cansado, estiver com fome, estiver com necessidades de corpo, de necessidades físicas, como ele vai aprender? Então a gente está trabalhando com o corpo, também pode ser um empecilho para que ele deixe de entender alguma coisa. Então, ó, mente, emoção, decisão, a gente está trabalhando com tudo isso. Então observe isso daqui. Você leu na Bíblia que nós precisamos ensinar a criança no caminho, né? O pai precisa ensinar a criança no caminho. E a gente vê em João 14,6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui poderíamos colocar, olha, ensinar a criança no caminho, vou botar de azul, ensinar a criança no caminho, e o conhecimento de quê? Da verdade. E a ação? Ação é o quê? Seria a vida. Olha só que coisa linda. Tá vendo? Como Jesus ele nos ensina tanto. Aqui a gente tem João. Aqui, ó. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, nós precisamos ensinar no caminho, ensinar através da experiência, através do contexto. A experiência somada ao conhecimento, ele gera uma ação. Você pula aqui, ó, olha. A experiência somada ao conhecimento gera sempre uma ação. A transformação. Então você compreendeu que é muito mais do que você apenas transmitir uma informação. Conhecimento é uma coisa, informação é uma coisa, transformação é outra coisa. A transformação, ela vem sempre com uma ação, algo de dentro para fora. Então aqui temos a referência de João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então um professor que, para esse processo todo acontecer, que é muito simples, o professor precisa ter recebido a Cristo, precisa ter uma sintonia, ter a presença do Espírito Santo, ter totalmente aqui, olha, parceiro do Espírito Santo, caminhar junto. Aqui, como eu falei, ensinar a criança no caminho através da sua experiência, do contexto que ela está, lá em Provérbios, colocar aqui, olha, Provérbios 22,6. Tá escrito aqui, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Então, gente, não adianta só você ensinar o caminho. Vai por ali, mas você está junto no caminho. Faz sentido para você? Fez sentido agora? Eu vou agora estar apagando essa parte aqui pra gente estar seguindo com uma outra coisa importante, né? Nós falamos lá, aqui em cima, sobre a metáfora 1, metáfora 2 do professor. E aí tem a metáfora 3, que seria a metáfora a jornada do peregrino. Vou botar aqui, olha, jornada do peregrino. O que seria isso? Olha, tá vendo essa seta aqui? É como se essa seta aqui fosse a nossa vida, né? Nossa vida. Aqui no início seria o que? O nosso nascimento. Assim como a gente nasce, nós somos um bebezinho, né? E essa seta é a seta da nossa vida, nosso crescimento espiritual. Primeiro, gente, a gente tem o nascimento que todo mundo nasce da barriga da mamãe, não é isso? O nascimento físico lá. E aí ela traça uma linha aqui no meio. Essa linha tá bem torta, né? Deixa eu consertar ela aqui. Fazer uma linha mais decente. Pronto.
Agora foi. Então aqui, é como se aqui fosse o nascimento, tá legal? O nosso nascimento físico, quando a gente é bebê. E aqui é o nosso renascimento. Essa linha aqui do meio é o nosso renascimento. O que seria a jornada do peregrino? A nossa vida espiritual, gente, ela começa aqui. Lembra que eu falei pra vocês que não nasce, não tem como crescer algo que não tem vida? Eu trouxe pra vocês o exemplo da plantinha, né? A plantinha morta. Então, a nossa vida espiritual, ela começa aqui, quando a gente nasce de novo. Não importa se é quando a gente é criança, quando a gente é adulto, qual é a idade que isso aconteça, mas temos que renascer, né? Temos que nascer de novo. O que seria aqui? Aceitar. Aqui no meio, para que isso aconteça, tem que ter o quê? Tem que acontecer o evangelismo. O evangelismo. As pessoas, você precisa ser evangelizado para cá. Todos nós estamos aqui ao longo da nossa vida, estamos em algum ponto aqui. A gente pode estar aqui, pode estar para cá, pode estar para cá, pode estar para cá, pode estar mais afastado. O que o professor, aqui também, ó, pessoas que estão aqui. O que o professor ele tem que fazer? Ele tem que pegar a criança, a pessoa, aonde ela estiver nessa fase da vida e ajudar ela a chegar ao crescimento espiritual. Aqui é o final. O que é o final, gente? A maturidade. Maturidade em Cristo. E que maturidade é essa? O céu. Porque a verdade é que nós só vamos ser totalmente maduros quando a gente chegar no céu, só isso. Enquanto isso, nós temos a linha aqui do crescimento, né? Aqui seria o crescimento espiritual. Então, se você nasceu aqui, é a partir daqui, você nasceu em Cristo, né? A partir daqui é o seu crescimento espiritual. Antes daqui você era morto, espiritualmente falando, né? Você não tinha vida. E aqui, a partir daqui, você pode crescer. E aqui seria o que aqui no meio, gente? Aqui seria o que? A vida seria a vida devocional, seria o discipulado, né? Seria a vida cristã. A vida cristã, ela envolve o discipulado, tá bom? Discipulado. Então seria essa aqui a jornada do peregrino. Nós estamos sempre caminhando, você, professor extraordinário, sempre. Agora, qual é o ponto dessa seta que você tá? Qual é? A gente tem que estar sempre assim, subindo. Essa seta devia ser até lá em cima, para estar subindo, porque a maturidade em Cristo só é lá no céu, na glória celestial, tá bom? Então eu acho que essa aqui é uma figura excelente para a gente ilustrar como nós temos que trabalhar. Por isso que a questão da faixa etária, a gente divide lá as classes por faixa etária, mas uma criança com a mesma idade, uma pode estar muito mais amadurecida, um nível espiritual, né, de discernimento, de discipulado maior, e a outra está aqui, tem a mesma idade, mas elas estão em níveis diferentes. Quando a gente consegue situar a nossa criança, por isso que é conhecer a necessidade da criança, conhecer aonde que ela está, a gente consegue segurar junto na mão e ajudar, porque nós como professores, nós somos aqui, ó, somos guias. Então a gente já tem o mapa da palavra de Deus, e a gente compete a ajudar essa criança a crescer, igual aquela escadinha que eu tinha colocado aqui, a crescer e chegar à forma de Cristo. Bom, pessoal, aqui estamos no último quadro da aula de hoje, né? Você está aqui para acertar o alvo. Deixa eu já acertar o meu aqui. Opa, acertei lá em cima. E eu fico imaginando uma coisa. Talvez quando você começou essa aula, você talvez tenha pensado assim, vou fazer um plano de aula, um planejamento, ela vai me dar métodos, o que eu preciso? O que eu preciso para ser um professor extraordinário? Preciso de método, preciso ser um contador de história, preciso de recurso visual, preciso de programas excelentes. Gente, eu poderia falar sobre tudo isso aqui,
porque existe toda uma metodologia, existem vários planos de aula, vários planos de ação, tá ok? Mas o mais importante é de que tudo que a gente tenha falado aqui nesta aula, você saia entendendo que a Bíblia não é um fim em si mesmo. Essa verdade que nós estamos anunciando aqui, a palavra de Deus que transforma, que liberta, que cura, que salva, né? Que é viva, imutável, inarrável. Ela não é um fim em si mesmo. Ela é o meio para levar as crianças ao conhecimento de Cristo e então relacionamento. Então, para isso acontecer, nós vamos precisar do conhecimento sim da Bíblia, mas vamos precisar também das experiências das crianças, do relacionamento, do contexto. Começa aqui, sabendo quem é a sua criança, conhecendo a sua criança e então relaciona com o conhecimento da Bíblia. Vai ser o conhecimento da verdade, o conhecimento empírico, o relacional, a experiência. Isso é muito importante. Agora a gente vai falar um pouco sobre esse quadro aqui. Então, para tudo que você fizer, você tem que ter um objetivo. Existe o objetivo geral, o objetivo específico, né? O geral é aquilo que você gostaria, os resultados que você pretende ter através daquela aula, através daquele programa, né? Os métodos que você vai utilizar, um planejamento. A gente vai falar sobre currículo e vai falar também sobre criatividade. Esse módulo não termina aqui, apenas esse quadro. A gente pode sim fazer os objetivos, traçar os objetivos, objetivo geral, objetivo específico, buscar os métodos, buscar programas. Mas esse quadro aqui, ele é diferente, porque ele rege todo o propósito do extraordinário, o ciclo do extraordinário. Esse quadro aqui é a base para que você seja um professor extraordinário. Então, gente, propósito. Fazer com propósito, tudo aquilo que a gente faz com propósito, executa com propósito, tem sentido de missão, tem sentido de significado. E qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? Qual é o seu propósito como professor de crianças, como professor, como líder, ministro de crianças, como pastor, porque um professor, né, ele também é pastor, também pode ser pastor na medida de que ele cuida da criança, que ele conhece a criança, que ele caminha com a criança, ele pastoreia aquela criança, certo? Agora, qual é o propósito de tudo isso, da vida no geral? Vamos ler aqui em Marcos 12:30. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos 12:30. Olha o que está escrito lá, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, de toda a sua força. O propósito da nossa vida seria adorar a Deus e adorar a Deus. Muitas vezes, quando nós não adoramos, a gente adora quem? Adora alguém famoso? Ou se adora, né? A gente quer ser famoso, a gente quer ser rico, quer ter poder, tudo vaidade, né? O nosso propósito é amar, conhecer, prosseguir em conhecer, servir. Então eu vou colocar aqui, ó, principal propósito, conhecer. Gente, como é que você vai amar? Deus, ele quer ser amado com entendimento. Ele quer que você conheça quem ele é. Ele quer que as suas crianças conheçam quem ele é. Então conhecer, amar e consequentemente servir. O seu propósito, professor, não é só ensinar, não é muito mais do que isso. O seu propósito não é evangelizar, não é o propósito da vida seria o propósito de
adoração. Adorar a Deus. Acima de todas as coisas, nós precisamos amar ao nosso Senhor Jesus, tá bom? Então, definir o seu propósito, toda a sua programação, tudo que você faz, toda a sua essência, o porquê que você ensina, o para que você ensina, tá aqui através disso. Então, definir o propósito, o principal propósito, a gente vai vir para os objetivos educacionais e também para os métodos educacionais. Então, qual é o objetivo educacional? Quais são os principais objetivos educacionais? Vamos ler? Lá no livro de Efésios, Efésios 4, capítulo 4, versículo 13, está escrito o seguinte. Olha só, gente, que coisa linda. Até todos... Eu vou ler o 12 também, tá bom? Tá dizendo o seguinte. Gente, eu vou ler o 11, a partir do 11. Eu preparei aqui o 13, que seria o 13 é o objetivo mesmo, mas eu vou ler a partir do 11, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui também, tá bom? Olha só, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Gente, essa é a conformidade de Cristo, é a forma de Cristo. Esse é o nosso objetivo educacional, o objetivo maior, sabe? Por que a gente evangeliza? Por que a gente ensina? Por que a gente tem, o que tem por trás de toda a nossa prática missionária, né? Tem esse propósito de adorar a Deus. Tudo que nós fazemos para adorá-lo, para servi-lo, porque nós amamos e amamos porque nós conhecemos. Então aqui, os objetivos educacionais é o que? Fazer a forma de Cristo, a conformidade, para que todo mundo seja maduro. Lembra daquela seta da jornada do peregrino? É justamente essa, a unidade, gente, da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu li lá no início dessa aula, no livro de Colossenses, percebe? Tudo se encaixa, porque a palavra de Deus é perfeita e ela se completa. Gente, no versículo 11 está escrito, né, sobre a questão dos ministérios. E aí ele fala, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que não está escrito outros para pastores e outros para mestre? Por que pastor e mestre está junto? Por quê? Só você pensar. Então, o pastor, ele ensina. O pastor que cuida das suas ovelhas, ele ensina. E ele também é mestre. E o mestre, ele também pode ser pastor. Então, fica essa reflexão para você acerca do seu chamado, acerca do seu serviço, do seu ministério. O que nos importa aqui é que, independente disso, nós somos parte do corpo de Cristo, né? No versículo 12 ele fala para o aperfeiçoamento dos santos. Professor, você é responsável por isso, de levar o aperfeiçoamento, o crescimento, o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, tá? Agora, tudo com o objetivo de levar a pessoa à conformação, de Cristo.
leve a sua criança a se apaixonar por Cristo, a se relacionar com Cristo, a conhecê-lo profundamente, e então ela vai querer ser igual a Cristo. Eu costumo falar assim, pequenos Cristos. Vamos fazer nossas crianças como se fossem pequenos Cristos. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer evangelizando também, porque antes dela crescer, ela precisa evangelismo, ser evangelizada, ela precisa nascer de novo. E então, depois que ela nasce de novo, ela pode crescer. Então a gente vai ajudar ela a crescer no caráter, ter o caráter cristão, né? O caráter de Cristo, tá? Por isso, pessoal, nós temos que ser intencionais. Tudo que nós fizermos no Ministério Infantil, tudo que nós fizermos na nossa aula, dentro do nosso programa aqui, tem que ser intencional. Como você vai fazer isso? Questione-se. Questione-se como é a sua prática, ou como são suas crianças, o que você precisa, e então seja intencional. Então aqui você viu que o propósito da vida, ele abre aqui duas caixas, para objetivo educacional e métodos educacionais. O que seriam os métodos educacionais? Exatamente o que nós falamos aí durante esse período dessa aula. A Bíblia, a Palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, é muito importante. Essa parceria entre Bíblia e Espírito Santo, tá? Eles agem em conjunto para o crescimento, para a transformação, né? Porque como nós lemos lá no início, lá no livro de João, quando fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E Ele nos deixa com o Espírito Santo para fazermos coisas maiores que Ele. Então, qual o método educacional? Seria a capacidade de interrelacionar a Bíblia, o Espírito Santo, as pessoas, no caso, e a vida da criança. Então, tudo isso aqui é uma coisa relacionada, tem que ter sentido, né? A questão da experiência, a vida da criança, a experiência dela, o relacionamento com o Espírito Santo, né? Através da Bíblia e também com as outras pessoas. Quem são? Eu, você, né? Os amigos, as pessoas à sua volta. E o objetivo, gente, o objetivo aqui, ele faz parte da criança, tá? Ele faz parte do aluno. Então faz parte do aluno ser a forma de Cristo, faz parte do aluno ser evangelizado, faz parte do aluno ter o caráter cristão. O método é como esse aluno ele vai ter a forma de Cristo, com o Espírito Santo, com a Bíblia, através de uma vida nova com Deus, através das pessoas, como ele vai chegar, entendeu? E esse daqui faz mais parte dele. E aí depois a gente pode botar duas setas aqui, puxar duas setas para o programa educacional. O que seria o programa educacional? Seriam todas as atividades que juntamente com a Bíblia, olha aí a importância da Bíblia, tá vendo? O Espírito Santo está sempre junto, não se afasta, sabe? E as pessoas, quem são as pessoas aqui? Deus, ele usa as pessoas, ele sempre usou a própria salvação, né? A redenção, nossa união de novo com Deus, o elo, foi o que? O milagre, o plano perfeito de Deus foi enviar Jesus veio o quê? Como pessoa. Então ele usa as pessoas, né? Ele usa a sua palavra, ele usa o Espírito Santo. Então todas as atividades que envolvem, que tem o objetivo de levar as crianças a terem um caráter cristão. É isso. Então, a sua aula, o musical, o clube bíblico, o evangelismo, enfim, tudo que você faz com esse propósito. Então, o programa educacional, ele vem
para justamente suprir, para cumprir, né, o objetivo educacional, juntamente com os métodos educacionais. Então, o programa seria, no caso, a união. Compreendido, gente? Deu para compreender? O programa educacional seria a união do objetivo educacional e dos métodos educacionais. Então, você pode ver que aqui método é muito além do que só a sua fala. O método é o próprio ensino, né? Tá muito além do que você pensar num recurso, num material, num emborrachado, no que você vai usar. Eu nem falei sobre isso, repara, eu nem falei, isso aqui dentro do programa, são os recursos. Jesus, os passarinhos, Marcos Tuller fala, né? Os passarinhos, as águas, não importa qual era o recurso, eram recursos que Jesus usava, o mestre extraordinário. Então não importa se o seu recurso é uma folha de papel somente, você não tem recurso, se são palitinhos, se são canetinhas que se transformam, né, em personagens bíblicos, porque você é criativo, e a gente vai falar também sobre isso. É o método que você usa, o currículo que você usa, e a gente vai falar sobre isso, né, nas próximas aulas aí desse módulo. Vai ter aula de currículo e vai ter aula de criatividade, e eu procurei condensar esse módulo 3 falando sobre essas questões, a importância do ensino bíblico, dos fundamentos bíblicos, né? A Bíblia não só como fim, não como fim, né? O que você faz não é o fim. Eu fiz esse programa, eu cumpri o planejamento, eu cumpri a agenda, eu cumpri o protocolo, gente, tudo não vale de quê? Se a gente não tiver os objetivos educacionais mais importantes, que é alcançar a criança à forma de Cristo, como nós lemos em Colossenses, como está lá em Efésios 4:13, né? Então é isso, gente. Bom, eu vou ficar por aqui. Para mim foi um prazer enorme estar com vocês nessa aula. Eu espero de verdade, minha oração é que esta aula seja bênção na sua vida. Para trabalhar com criança, você não precisa de uma grande retórica, ser um grande comunicador. Você não precisa ter muito conhecimento, sabe? Aqueles faculdade, teologia, pedagogia, não precisa. Você precisa ter chamado. Quem tem chamado, ora, é dependente de Deus, tem amor, tem a motivação necessária, e então vai buscar os conhecimentos, as habilidades e ter a atitude certa para estar aqui nesse curso como você tem tido. Você é um professor extraordinário. Um grande beijo. Deus abençoe você.